Mateus capítulo 2, 1 a 12. Tradicional texto para o dia da Epifania, a festa da Epifania ou da manifestação de Jesus. Esse dia, essa festa, sempre é 6 de janeiro e, às vezes, como nesse ano, esse dia coincide com o domingo. Quando não coincide, é possível puxar a data, o 6, para o domingo seguinte. Neste ano não será necessário. O próprio dia 6 é o domingo. E o texto do Evangelho, o texto tradicional desde a Igreja Antiga, é o texto de Mateus 2, 1 a 12, um texto muito bem conhecido, a história dos magos do Oriente. E o texto que acompanha, os textos que acompanham, o Salmo 72, fala do Rei justo e do seu reinado eterno, e fala que todos os reis se prostrem diante dele. Às vezes é conhecido como o Dia de Reis, porque se entende que esses magos eram reis. A leitura do Antigo Testamento é Isaías 60, 1 a 6, que é um outro texto que contribuiu para o colorido dessa história dos magos. Lá se fala sobre reis, camelos, ouro e incenso. O ouro e o incenso aparecem nesse texto de Mateus 2, mas os reis e os camelos não são explicitamente mencionados. E a epístola para este dia é Efésios 3, 1 a 12, onde diz que os gentios são co-herdeiros das promessas de Deus. Tanto assim que essa leitura é uma leitura apropriada porque a festa de Epifania também é conhecida como o Natal dos gentios. Lembrando que nas igrejas orientais, ortodoxas, o dia 6 de janeiro é a celebração do Natal. E nos primeiros séculos da Igreja Cristã, o Natal era em toda a cristandade celebrado no dia 6 de janeiro. Entre nós, no Ocidente, 6 de janeiro é hoje a festa da Epifania. Essa história dos magos é muito conhecida, a gente nem precisaria ler, é um desafio para o pregador. Ele precisa sempre de novo ler o texto, reler, reestudar, buscar algo novo, algo diferente, mas basicamente anunciar a mesma mensagem. Nas apresentações de Natal, os magos sempre são os últimos a chegar e quando eles chegam, termina a encenação. A gente sabe que os magos não pertencem propriamente ao Natal. Por isso, essa história ser colocada no dia 6 de janeiro talvez seja a sua colocação mais certa. Eles não cabem no dia 25, embora a gente normalmente os coloque. O Natal em Lucas e em Mateus, bom, são dois natais diferentes. Alguém disse assim, eu fiz essa anotação aqui, em Lucas temos os pastores, em Mateus aparecem os magos. Em Lucas temos uma estrebaria, em Mateus temos um palácio. Em Lucas o contexto é de pobreza, aqui em Mateus riqueza, tesouros, presentes valiosos. Em Lucas temos anjos, aqui temos revelação através de sonhos. Em Lucas temos Maria, por assim dizer, fazendo cantigas para o bebê dormir. Aqui em Mateus, se a gente continuar a leitura, a gente vai ouvir o pranto da matriarca Raquel. Então, o ambiente é diferente. Vamos ao texto. Tude Jesu genetentos en Betlehem tes Judaias en hemerais Herodo tu Basileus, e do magoi apo anatalon paregenonto eis Hierosólima. Começa com um genitivo absoluto. Jesus
tendo nascido em Belém da Judéia, nos dias em Hemeres Herodo tu Basileus, em dias de Herodes o rei. Esse aqui não era tetrarca, esse Herodes é de fato o rei. Este é Herodes o Grande, que reinou ou governou com a permissão dos romanos. Ele era um preposto dos romanos, ele governava por concessão dos romanos. Ele governou de 37 a 4 a.C. E por aí a gente sabe que, pelo nosso calendário atual, Jesus deve ter nascido lá pelo ano 5 ou 6 antes de Cristo. Isso tudo porque na Idade Média, quando se fez a transferência a passagem de um calendário para o outro, o monge exíguo que fez o cálculo, ele se enganou por uns 4 ou 5 anos e por isso existe essa defasagem. Jesus nasce no tempo antes de Cristo, mas ele nasce no tempo do rei Herodes. O que acontece? Idu magoi, eis magos apo Anatolon. A forma é plural, dos orientes, das regiões do Oriente. De onde? Não diz. Eles chegaram a Jerusalém. Quem são esses magoi? A gente percebe, lendo o texto grego, que magos é a rigor uma transliteração. É o termo grego colocado no português. É um termo raro no Novo Testamento, aparece mais uma vez em Atos 13, lá às vezes é traduzido por mágico, mas aí os mágicos ficam mal falados, então é melhor usar mesmo o termo mago de novo. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz isso por homens que estudavam as estrelas. Eles eram um misto de astrólogo e astrônomo. Era gente que ficava procurando sinais no céu, que foi exatamente o que eles fizeram e encontraram. Almeida, quando ele fez a tradução do Novo Testamento para o português, ele colocou magos e na margem ele colocou uma alternativa, ou sábios. Depois, na segunda edição, passou a ser sábios, e na terceira edição voltou a ser magos, e é magos desde lá, desde 1700 por aí até os dias de hoje. Por que a palavra sábio não é boa? Porque sábio é muito genérico, podia ser sábio em qualquer domínio do conhecimento, em qualquer coisa do conhecimento, mas esses são sábios específicos, sábios quanto aos fenômenos celestes. Então, na falta de um outro termo, fiquemos com o consagrado magos. Eram reis, esse texto não diz. Quantos eram? Normalmente se diz 3. Existem até cantigas ou hinos que dizem 3 reis magos do Oriente a sós. O texto aqui não diz que eles eram reis, nem diz que eles eram 3. Havia uma tradição medieval de que eram 12. Não havendo indicação do texto, é melhor silenciar e ficar com o que está dito no texto. Eles vêm, então, versículo 2, legontes, dizendo, na verdade perguntando, pu estin hotechteis basileus ton judaion, eidomen garautu ton astera ente anatole kai eltomen proskinesai auto. Eles devem ter perguntado para quem encontravam em Jerusalém, onde está Hotechteis, o nascido? Nós temos na Almeida Revista Atualizada e também na Nova Atualizada o recém-nascido, que expressa isso muito bem. Isso vem da tradução de Lutero, Neugeborn, recém-nascido. Claro, ele tinha nascido há pouco tempo, mas literalmente o que está escrito é o nascido rei dos judeus. Opa, se procura aqui o herdeiro do trono. Pois vimos, eidomen, o verbo oral, vimos dele a estrela. ênfase, né? Não é qualquer estrela, é a estrela dele. Ente Anatole, normalmente traduzido por no Oriente, mas poderia ser também traduzido por
no seu nascer, no seu subir, no seu aparecer. Mas as traduções em geral dizem, vimos a sua estrela no Oriente. E no versículo 1 está caracterizado que eles vieram do Oriente. De onde exatamente o texto não diz. Também não diz se eram judeus ou não judeus. Normalmente se entende que eram não judeus, embora o texto não diga diretamente de novo. Vimos essa estrela e viemos proskinesa autor. Esse proskineo dá a ideia de se prostrar diante dele, mas aqui tem uma conotação também de adoração. É um verbo que Mateus usa com frequência. Versículo 3. Acusas de Basileus Herodes etararte kai pasa Jerusalem met autu. Aqui agora começa uma série de construções, são umas 10 ou 12 nesse relato, sempre iniciado com um particípio que, por assim dizer, monta o cenário e daí vem a ação principal. Ouvindo o rei Herodes, quer dizer, depois que ele ouviu isso, acusas, né? Etararte, ele se perturbou, ele ficou agitado, e toda a Jerusalém com ele. Versículo 4. Kai sinagagon pantas tus archiereis, kai grammateis tu lau epintaneto par auton pu ho Christos genatai. Outra vez essa construção. Sinagagon, tendo reunido todos os sacerdotes, os principais sacerdotes e os escribas do povo, é praticamente o sinédrio, a casta sacerdotal, os principais sacerdotes, da linha dos saduceus, e os escribas do povo eram, na sua maioria, do partido dos fariseus. Então, os saduceus e fariseus compunham o sinédrio. Enfim, as mais altas autoridades, especialmente as autoridades religiosas, e ele procurava saber, epintaneto, da parte deles, onde o Cristo, onde o Messias nasce. Onde é que ele iria nascer? E eles não tiveram muita dificuldade para dar a resposta. Versículo 5. Hoide eipan. E eles disseram a ele, en Betlehem tes Judaias, hutos gar gegraptai dia tu profeto. Em Belém da Judéia, pois assim está escrito, foi escrito e continua escrito, se quisermos tirar um pouco da nuance aqui do perfeito, através do profeta. Tem traduções que dizem pelo profeta, mas normalmente as palavras de Deus vêm através do profeta, por meio do profeta. E agora vem a citação, a citação de Miqueias, capítulo 5, é a primeira citação aqui nesse capítulo, mas já tivemos citações do Antigo Testamento no final do capítulo 1, e esse fenômeno do Mateus gostar de citar a Bíblia. Então ele cita os textos para mostrar que eles se cumpriram. Aqui ele não diz que foi para que se cumprisse, mas simplesmente para responder à pergunta do rei. Kai zi Betlehem Juda, udamos elachisti ei entois hegemos in Juda, exugar exeleusetai hegumenos, hostis poimanei ton laon mu ton Israel. Esse texto é de Miqueias 5, mas no finzinho, aquela parte que fala de que ele apacentará o meu povo Israel não está no texto de Miqueias, provavelmente um eco ou um pequeno trecho tirado de 2 Samuel 5, versículo 2. E tu, Belém, o profeta como que se dirige à cidade como se ela fosse uma pessoa, é uma personificação, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os principais, os líderes. Normalmente se traduz as principais, e é uma tradução consagrada, mas a rigor é uma forma masculina.
entre os principais, entre os líderes de Judá. Pois de ti sairá regúmenos. A Almeida traduz por guia, o líder, o chefe, o qual apacentará o meu povo de Israel. Lembrando que o pastor é uma figura de liderança, ele guia o rebanho. Os reis são chamados de pastores na Bíblia. Versículo 7. Tote Herodes latra calessas tus magos, ecribosen parauton ton chronon tu phainomeno asteros. Então, tendo agora a indicação de onde teria nascido o rei dos judeus, lembrando que Belém fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém ao sul, hoje em dia é tudo uma área urbana só. Você sai de Jerusalém e de repente dizem, chegamos em Belém, você achou que nem tinha saído de Jerusalém, tão perto que é. Mas é uma cidade importante, o local onde nasceu o Messias. Então Herodes, secretamente tendo chamado os magos, outra vez essa construção com o particípio, ecribosen. Ele procurou saber com certeza, quer dizer, ele procurou certificar-se da parte deles o tempo da manifestante ou aparecente estrela. Isso nunca é traduzido ao pé da letra porque não funciona, mas é o tempo da estrela phainomeno, da estrela que apareceu, que se manifestou. Segue o versículo 8. Kai pempsas autus eis Betlehem eipen, por eutentes exetasati acribo spiritu paidio. Ep ande heurete apangelati moi, hopus caego elton prosquineso auto. E tendo mandado os magos, autus, eles, para Belém, disse, indo por eutentes, exetasate, procurai descobrir cuidadosamente, ou informem-se cuidadosamente a respeito do menino. Paidio. Essa é uma palavra bastante flexível, ampla, pode ser uma criança recém-nascida, pode ser um menino de 7 anos, às vezes poderia ser até um adolescente. Mas aqui é claro que se refere a um recém-nascido. Normalmente se diz em torno de 2 anos, no caso aqui de Jesus, pelo contexto aqui da narrativa. E quando o encontrarem, avisem a mim, para que também eu, indo, elton, prosquineso auto. Normalmente se diz isso aqui, evidentemente não é sério, esse adorar aqui tem outras intenções, mas o texto de novo não diz isso. Versículo 9, então, hoide accusantes tu basileus e por eutesan caedu ho aster, hon eidon ente anatole pro egen autus, heus elton estate epanu hu ento paidion. E eles, hoi accusantes, os referentes são os magos, ouvindo o rei. O verbo acu tem o seu complemento no genitivo, por isso tu basileus. Quer dizer, depois de ouvirem o que o rei tinha a dizer, foram e eis, idu, chama atenção para o fato de que algo novo acontece. Ho aster, o astro, a estrela, a qual eidon ente anatole, que viram no Oriente, ouviram quando ela começou a aparecer, pro egenautus. Ela, proago é ir à frente, ela os precedia até que chegando estate, ela parou, ela ficou estática, epano, sobre onde estava o menino. Mais adiante vai se falar sobre uma casa, por isso é totalmente estranho você colocar os magos dentro do presépio, porque eles chegam não a uma manjedoura, mas eles chegam a uma casa. Versículo 10. Idontes deton astera e chares en charan megalens fodra. E vendo eles, os magos,
ton astera, a estrela, eles se alegraram. E Charan, com uma alegria, megalen, grande, sfodra, intensa, muito grande, com muito júbilo. Versículo 11, kai eltontes eisten oikian, eidon topaidion metamarias tes metros autu, kai pesontes prosekinesan auto kai anoixantes tus tesaurus auton pros enencan autodora, Chrison kai Libanon kai Smirna. E chegando então a casa, eisten oikian, parece uma casa específica, mas não diz nada mais a respeito dela. Chegaram à casa, viram Topaidion, a criança, o menino, Metamarias, com Maria, a mãe dele. Nenhuma referência a José, nenhuma referência a qualquer outra pessoa ou a outras criaturas. Kai pesontes e caindo, prostrando-se, pros ekinesan auto, adoraram a ele, e anoixantes, tendo aberto ou abrindo os tesaurus, os seus tesouros, as suas caixas, os seus baús, pros enencan, prosfero é levar para perto de, aproximaram dele, colocaram diante dele, dora, dons, presentes, Chrison, ouro, Libanon, isto é o incenso, kai Smirnan, que é mirra. Ouro, nós sabemos o que é, não diz quanto. Incenso também era uma coisa preciosa naquela época. Incenso é algo que se queima até os dias de hoje, e a mirra, Smirnan, era um perfume, era um unguento, algo assim, também muito precioso. Há canções que dizem que são presentes reais. Sim, são presentes valiosos. E, evidentemente, que essa não é a ênfase do dia, mas esse também é um dia para se falar que da adoração ao Cristo, da adoração a Deus, fazem parte os dons, as dádivas, as ofertas. Sim, elas fazem parte do culto. Versículo 12, kai chrematistentes cat onar me anacampsai pros Heroden, di ales hodu anechoresan eisten choran auton. E chrematistentes, esta é uma forma interessante, que é um verbo chrematizo, que é avisar, mas é avisar da parte de Deus, ou seja, receber um aviso divino. Em que circunstâncias? Cat onar, num sonho. Eles receberam então este aviso, tendo sido avisados por Deus em sonho, para não retornarem a Herodes. Eles anechoresan, retornaram para sua terra por um outro caminho. Então, eles foram a Belém, provavelmente, né? Eles certamente foram a Belém, próximo de Jerusalém, mas eles não voltaram diretamente ao palácio real. A única maneira naquela época de se mandar um recado para o rei seria ir até o palácio ou pedir que alguém fosse ao palácio. Não havia como mandar uma mensagem, um telefonema ou qualquer outro meio de comunicação. Eles teriam que ir para lá. Então eles receberam um aviso, não vão para lá. E eles então foram por um outro caminho. Este é então o dia da Epifania, a leitura de Mateus 2, 1 a 12, a leitura tradicional, em que Jesus, o menino, o rei, o Messias, é apresentado ao mundo, gente que vem de longe.
Então ele é o rei dos gentios, este é o Natal dos gentios. A apresentação de Jesus a essas pessoas que vieram de longe. Epifania é isso, é manifestação, é Jesus ser apresentado ao mundo.